Vocês sabem que, né, que eu não consigo fazer nada muito sério. Eu acho que a vida da gente já tem tanta coisa séria, né, que a gente tem mais é que dar risada. Bom, meninos e meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao Plano Maior, que preparou essa casa com tanto carinho, com tanto amor, para receber cada um de vocês, né? Às vezes a gente vem cheio de expectativas, cheio de problemas, cheio de querelas, assim. Então, a gente acha que é uma montanha intransponível, entendeu? E às vezes, com o tempinho, a gente vai aprendendo que a montanha é fácil de escalar, porque Deus vai dando os recursos, né, para a gente escalar essa montanha, a gente consegue escalar, passar por ela, e descobrir que, de repente, aquela montanha, quando você olha para trás, não é mais uma montanha, é uma pedrinha desse tamanhozinho que com o pé você esmaga e acaba com o problema. Então, eu sei que muitas vezes a gente está passando por algumas situações que nos deixam chateados, que nos deixam até com menos fé do que nós deveríamos ter, mas o ser humano sem fé não é nada, né? Vamos só lembrar disso. A fé é a única coisa que consegue nos fortalecer. É isso mesmo. Então, meus queridos, é de coração mesmo que a gente fala isso para vocês. Problemas todo mundo tem, mas cabe a gente enfrentá-los. E se Deus deu algum tipo de problema para a gente, é porque Ele tem certeza que a gente vai conseguir passar por ele, tá? Todo mundo está aqui, eu tenho certeza que todo mundo está aqui. E todo mundo, se eu perguntar, tem o seu problema, tem a sua cruz para carregar. Mas se Deus está colocando essas pedras no caminho da gente, é porque nós temos condições de carregá-las e carregá-las de uma forma cada vez melhor. E aprender, inclusive, né, o porquê que a gente está passando por isso. Nada nessa vida é por um acaso, né? Bom, então eu queria que vocês cerrassem os olhinhos aí. Vamos agradecendo ao plano espiritual que com tanto carinho nos preparou essa sala, esse dia de hoje, agradecendo por ter nos dado a oportunidade de passar por todos os obstáculos que com certeza tivemos para chegar até aqui, e é com esse sentimento, né, com esse sentimento de amor, com esse sentimento de paz, que a gente sente que nós já estamos sendo auxiliados desde a hora que nós entramos ali, passamos por aquela porta. É com esse sentimento que a gente vai tentar aprender alguma coisinha hoje, na tarde de hoje. Sempre tem aquela frase que Jesus falou, né? Espíritas instruí-vos, esse é o melhor caminho. Então é com esse pensamento que hoje nós vamos receber a nossa palestrante, a minha partner da tarde, né, para passar uma mensagem super 10 aí para vocês, tá bom? Boa tarde a todos. A Doroti é ótima. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ela fala com uma tranquilidade, ela fala tão tranquilamente, tão carinhosamente, né? E é tão bom. É uma maneira de tirar aquele gelo, aquela coisa pesada da vida. Que nós precisamos da alegria, nós precisamos dessa sinceridade, para que nós possamos realmente perceber as nossas condições como espíritos imortais, e temos as nossas provas, sim, as nossas não, temos as provas, as consequências das nossas atitudes, e quando nós nos fortalecemos, nós conseguimos fazer, como ela falou, amassar aquela pedrinha ou simplesmente tirar do nosso caminho, transformando. Estaremos falando na tarde de hoje sobre o livro, um item do livro, o item 14 do livro da Esperança, que tem como título Cristãos sem Cristo. O livro da Esperança, como nós falamos, acredito que na outra semana, ele é todo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os capítulos. E esse item ele tem como base o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador.
Na época de Jesus, na sociedade judaica, existiam os escribas e os fariseus, que eram criaturas muito ciosas, muito preocupadas com a parte externa, com tudo que estava no exterior. Eles davam muito valor aos rituais, às cerimônias, às observâncias externas. Eles cumpriam à risca essas leis, essa parte secundária da lei. E como Jesus e os discípulos davam muito pouca atenção a eles, nesse sentido, porque eles só se preocupavam com a parte exterior. Então Jesus deixava que eles cuidassem dos seus problemas e continuava a sua existência. E eles ficavam muito bravos com isso. Lembra na parte do comer? Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Apesar de nós sabemos da importância, claro, da higiene, não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, mas o que sai dela. Porque o que sai da boca é o que está cheio com o nosso coração. Então eles ficavam muito bravos e eles ficavam o tempo todo, como é que se fala? Eram censurados. Agora, a religiosidade deles não ia além das práticas exteriores. Eles eram muito orgulhosos e acreditavam, pertencerem a uma raça supostamente privilegiada. Mas eles eram egoístas, eram duros de coração. E a sua preocupação em aproximar-se das pessoas era justamente o que eles poderiam ganhar com aquilo. Era um benefício pessoal. E por causa disso, eles não foram capazes de entender a doutrina, os ensinamentos de Jesus, porque era todo baseado na humildade, na tolerância e no amor universal. E Jesus, por conhecer a sua hipocrisia, a sua falsa virtude, advertia aqueles que o ouviam: eu dou a vocês um novo mandamento que supera todos os outros. Amem-se uns aos outros. Assim como eu os amo, vocês devem se amar uns aos outros. Assim serão reconhecidos meus discípulos. Jesus, como Cristo Consolador, ele dizia: vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Poucas horas antes de ser entregue aos judeus por ocasião da última ceia, Jesus disse: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Bom, quando ele fala outro Consolador, era porque naquele momento o mundo não tinha, as pessoas não tinham condições de compreender. Então, ele teria que vir quando as pessoas estivessem mais maduras. Ele fala de Espírito, que o Espírito da verdade ensinará todas as coisas que o Cristo não pôde dizer. E virá completar os ensinamentos do Cristo. Porque como ele não pôde falar tudo por falta de compreensão, quando eles estivessem mais maduros pela reencarnação, eles teriam condições de entender esse Espírito, o Espírito da verdade. E ele fará relembrar o que o Cristo disse, é que o ensino de Jesus foi esquecido ou mal compreendido. Por que Jesus chama de Consolador? Porque ele previa que nós teríamos necessidades de consolações, de orientações. E como disse a Doroti no início, esse Consolador, o Espírito da verdade, ele nos consola pela fé e pela esperança. Porque a fé, quando nós temos fé, nós nos fortalecemos e temos a esperança de que aquele momento difícil vai passar, que nós vamos conseguir superar, que nos tornaremos criaturas melhores, com certeza. Jesus ainda disse
tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei também a eles. Vamos analisar. Se nós estivermos com fome, com sede, com frio, ou estivermos enfermos, se estivermos amargurados e intranquilos, com problemas graves tumultuando a nossa mente, se nos sentirmos frustrados, desanimados, se a vida parece em determinados momentos para nós sem significado ou sem objetivo, o que nós desejaríamos receber do semelhante? Alimento, agasalho, medicamentos, orientação, esclarecimento, conforto, estímulo. Não desiste, não, vamos continuar, você vai conseguir. Vamos lá. Ore bastante, vibre, você vai conseguir passar por isso, não desista. Uma palavra amiga, um gesto de solidariedade, uma visita. Quantas vezes nós gostaríamos de receber, de ter alguém para conversar, de alguém que nos ouça, de alguém que nos dê a força. Um sorriso fraterno. Algo que nos faça sentir que nós não estamos abandonados, que nós não estamos sozinhos. Não é o que nós gostaríamos de receber? E embora nós estejamos aqui colhendo aquilo que nós plantamos, estamos em cursos na lei de ação e reação, quanto possível, vamos esquecer de nós e atender aos nossos irmãos. Hoje e sempre, em hospitais, em abrigos, em lares humildes, em todas as cidades do mundo, há milhares de pessoas que passam fome, que trazem no coração a frustração, a dor, a dúvida, a perplexidade, a angústia e o medo. E nós, que nos dizemos discípulos de Jesus, que pretendemos a condição de seguidores do Mestre Excelso, que passou a sua existência toda amparando os sofredores da terra, o que nós estamos fazendo em favor desses nossos irmãos? Respeitemos e estudemos os ensinamentos do Divino Mestre com todas as nossas forças, mas a melhor maneira de respeitá-lo é na pessoa do semelhante. Guardemos na memória os feitos de Jesus, mas estendamos os braços aos que clamam por ele entre espinhos de aflição. Um espírito maravilhoso, superioridade moral, um amor incondicional. Quando tem a passagem de Jesus, quando os fariseus queriam testá-lo, porque eles não queriam pagar os impostos, eles achavam um absurdo. Nós também não gostamos de pagar impostos. Mas eles fizeram disso uma questão religiosa. E eles perguntaram se era justo, é lícito pagar tributo a César ou não? E ele fala para eles: hipócritas, me mostrem aqui a moeda do censo. De quem é esta inscrição? De César. Pois então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem de nós, na nossa condição, tem condições de falar a outra pessoa hipócrita, sem perder a superioridade, sem se envolver com a situação? Então nós vamos admirar essas atitudes, esses fatos, mas nós temos que fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Não temos condições morais para julgar ninguém, mas temos condições sim de dar a mão, de ouvir, de sorrir, de conversar, de animar as pessoas, aqueles que estão ao nosso lado. E não podemos nos esquecer que a caridade começa dentro do lar. Imaginemos, figura, que maravilha, né? Admiremos o seu semblante aureolado nas telas, mas suavizemos as dores, muitas vezes ocultas, daqueles que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Amar ao próximo como a nós mesmos, incondicionalmente, sem nos preocuparmos com as falhas, porque quem de nós está sem elas? Quem de nós é irrepreensível?
sem nos preocuparmos com a nacionalidade, com a raça, com a cor, com a crença religiosa. Porque nós somos seres humanos, nós somos espíritos, independente de sexo, independente de cor, independente de raça. E como nos diz Jesus, Deus é Pai. Se Deus é Pai, nós somos todos irmãos. Porque nós somos criaturas de Deus. Jesus é o nosso guia, é o nosso mentor. E Ele nos ensina pelo seu Evangelho, que não foi Ele que escreveu, foram os apóstolos, os discípulos. Mas o que é que Ele estava passando para nós? O ensinamento de viver bem. Nos mostrando a responsabilidade em cada ato nosso. E a melhor maneira de viver, conforme Jesus nos coloca, é matricular o raciocínio na escola da caridade. Sublime mestra do coração. Se nós nos dizemos espíritas, que os adeptos do Evangelho são numerosos, no interior do centro, no interior das igrejas, dos templos. Mas quantos são os que se dispõem a sair e testemunhar a sua fé no dia a dia, em contato com os sofredores? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas todos os aflitos? Porque se nós formos parar para analisar, todos nós estamos reclamando. Ou a todo momento, ou a maioria, uma grande parte da nossa existência é de reclamação, porque nós sentimos sofrimento. Sofrimento não, nós sentimos dores, dificuldades na nossa existência. Será que somos todos nós os aflitos? Não, aqueles que sabem passar pela dor e passam com galhardia. Aflitos nem sempre são aqueles que ficam reclamando todas as horas. Os verdadeiros aflitos são aqueles que têm aqueles infortúnios ocultos, como aquela pessoa, o óbolo da viúva, que ela deu do seu necessário. Quem sabia qual era a sua necessidade? Quantas pessoas passam por problemas terríveis e nós só ficamos sabendo depois? Nossa, mas você passou por tudo isso e você está aqui. Passou. Porque ela traz a fé dentro do seu coração, traz a esperança. Mas são essas pessoas que nós devemos procurar. Porque normalmente não são aqueles que alardeiam, que gritam, que reclamam. São aqueles que sofrem calada na solidão, né? Aquela coisa bem íntima. Se nós nos dizemos espíritas, católicos, evangélicos, mas nós não amamos o nosso próximo, se nós não socorremos em suas necessidades, se nós não os assistimos em suas aflições, diminuindo suas dores, se negamos a nossa ajuda a esta ou aquela instituição, só porque não reza pela nossa cartilha. Quantas vezes deixamos de ajudar só porque é de uma instituição católica, é evangélica, ou, enfim, não reza conforme a nossa cartilha, nós não ajudamos. Se nós agimos desta maneira, poderemos ser espíritas convictos, católicos fervorosos, evangélicos extremados, mas não seremos cristãos. Porque só é digno desse nome aquele que, a exemplo do Cristo, já se tornou capaz de oferecer a todos, indistintamente, as suas mãos amigas, a sua palavra consoladora e o seu coração cheio de amor. Por isso o título desta lição é Cristãos sem Cristo. Que muitas vezes nós já pedimos a Jesus, ou a Deus, forças para conseguir, condições para conseguir mais escravos na época que tínhamos terras. Quantas vezes pedimos mais vítimas para fortalecer o nosso exército? Quantas vezes já falamos, né? Eu sou cristão, mas queimávamos as pessoas nas fogueiras.
Ser cristão não significa ser ou espírita ou católico. É fazer o bem, indistintamente, em todos os momentos. E é com aquele nosso colega, aquele nosso irmão, com o nosso pai, com aquele próximo, mais próximo, com aquele filho. Problema, que nós falamos problema porque não segue a maneira como nós indicamos. Filho problema, ou pai problema, enfim, todos aqueles que nos são aquelas pedras que para nós parecem montanhas. No entanto, nós estamos juntos, normalmente, formando uma família com aqueles mesmos com quem nós já vivemos em outras existências. E, como disse também a Doroti, não é por acaso que estamos juntos, porque não existem vítimas. Nós estamos juntos, que é porque juntos precisamos acertar as arestas e nos tornar realmente cristãos, com Cristo. Está funcionando? Foi ótimo. Muito bem. Bom, meninos, algum questionamento, algum comentário? Levantem a mão de cada vez, porque, né, senão não vai ter vaga para todo mundo. Eu gostaria de repetir aquilo que a gente sempre diz, né? A palestra, o estudo, o evangelho, ele não está aqui apenas como um objeto, como um falar destituído de proporções de necessidade. É uma coisa que nós precisamos atentar, observar bem, sabe? Trazer para dentro da gente esses ensinamentos, essas lições. Porque somente através disso é que nós vamos realmente encontrar a paz dentro de nós. Saber suportar o outro que é agressivo, saber suportar um abandono, saber compreender um filho carente, enfim, saber lidar com o outro. Isso aqui é uma escola. E nós somos aprendizes do Evangelho. Nós somos alunos, fomos em cursos, estamos em curso aqui na Terra. A avaliação vai vir depois, do outro lado da vida. Quando nós nos defrontarmos com a realidade. Mas é bom, então, que já mantenhamos os olhos bem abertos, os ouvidos atentos, para não turbar, não nublar o nosso entendimento, a nossa visão. É sério. A vida é uma coisa séria. Embora possamos ser alegres, felizes, nós temos esses momentos. Vamos saber aproveitá-los. Tá bom? Aí uma coisa que eu também sempre apregoo. Uma vez eu recebi um e-mail de uma amiga e colocou uma série de problemas, tal, não sei o que, e foi numa época que eu estava... vocês sabem que a gente tem altos e baixos, né? Não é porque a gente é espírita que nós estamos sempre assim, né? Porque nem Jesus, vou dar a outra face para bater. Vocês sabem muito bem que não funciona desse jeito. Por isso que nós, como a Matilde falou, é uma escola e nós estamos aprendendo, né? E a gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente acerta, e a gente sabe o que nós temos que fazer quando precisamos fazer. E aquele e-mail falava um negócio assim, né? Falava sobre fé, tal, não sei o quê, e acabava o e-mail com a foto de Jesus, falando assim: o homem que perde a fé, ele perde tudo. Gente, aquilo me tocou tão fundo, e até hoje eu me emociono, porque é isso mesmo. Eu fico assim, com muita pena da pessoa que perde a fé. Porque ela não tem aquela esperança de um dia melhor. Ela não tem aquela esperança que ela vai passar por aquele problema.
Exatamente. Então, e eu comparo a gente sempre com criança. Eu tenho uma menina de 7 anos que às vezes ela faz as coisas para mim, eu olho para a cara dela e falo assim, ai, Reika, você tem que aprender tanto, filha. Mas eu já passei por aquilo lá. E não adianta, a minha mãe, meu pai falar tudo que eles falavam, que eu falo hoje para ela com aquela idade, porque hoje, com 40 e poucos anos, né, hoje a coisa é mais fácil para mim. Mas naquela época, naquela hora, com 7, 8 anos, era o impossível. Eu não ia ter condição de... Imagina, eu não consigo passar por isso, entendeu? E olha, passei, gente. Passei, estou aqui. Firme e forte, não tão operante, mas firme e forte, entendeu? E assim, acreditando que, com certeza, os problemas estão aí para serem resolvidos e eu vou resolver com a graça dele lá em cima e com a ajuda dele também. Aquele Pegadas na Areia, eu acho que assim, é a melhor descrição possível e imaginável das situações que a gente passa na vida. E quando a gente acha que a gente está sendo abandonada, não, ele está te carregando, entendeu? Ele não te abandona jamais. Oi? É porque você deixar só eu falo, né, normal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Sim, no momento que eu adentrei a casa, senti a irmã falando, né? Foi uma vibração muito, muito interessante de equilíbrio e me fez lembrar aquele livro 50 anos depois do escravo Nestório, né? Aí eu me senti como aqueles antigos cristãos, né, ouvindo estas palavras, né? Porque naquela época não estava definido o cristianismo, ele estava definida a questão de mudança interior através dos exemplos do Cristo, né? E não constituído politicamente o cristianismo como nós conhecemos hoje há 2009 anos, né? Então, você falou com muita assertividade, porque o que vai ser contado no momento do nosso desencarne são as atitudes que tomamos perante as dificuldades. E essas atitudes fez lembrar muito bem o escravo Nestório, do livro Há 50 Anos Depois, que ele passou como escravo, para quem não sabe, para quem está ouvindo agora na internet, Nestório é assim, há 2000 anos, 50 anos depois, né? Então é o Emmanuel que reencarnou como escravo. E é uma história lindíssima que eu convido a todos a estarem lendo aí na sua casa, né? Ou fazendo download lá na internet. Então eu senti assim como senador primeiro, depois Públio Lentulus e depois o Nestório como escravo. Então, e aí eu me senti compromissado, né? E é esse compromisso que a colega falando, né? Nós sentimos isso no ar, né? O compromisso de uma casa espírita, não com a política espírita, mas com a prática espírita. E isso é muito importante para toda a humanidade que ainda padece de ignorar as ações do Mestre Jesus, né? Tem que tomar muito cuidado e foi muito assertiva, está de parabéns. Agradecer a Deus. Só rapidamente, nós falamos que somos espíritas, né? Ou católicos, só que no Evangelho nós encontramos o que é o verdadeiro espírita. Nós somos espíritas porque seguimos a doutrina, mas o verdadeiro espírita, nós estamos ainda... Leia aquela frase que você leu, quando fala que você pode ser um excelente católico, um excelente... Poderíamos ser... gente, olha, isso daqui calou fundo, entendeu? Poderemos ser espíritas convictos, católicos fervorosos ou evangélicos extremados, mas não seremos cristãos, porque só é digno desse nome aquele que, a exemplo do Cristo, já se tornou capaz de oferecer a todos indistintamente as suas mãos amigas, a sua palavra consoladora e seu coração cheio de amor. Isso daqui a gente devia ter guardado, sabe, na entrada da geladeira, do lado da cabeceira, sabe? Porque isso daqui é o verdadeiro amor, é o amor incondicional mesmo, né? Não adianta a gente... Não interessa a religião.
Sabe? Não interessa. A gente vê quantas e quantas pessoas que nós vemos. Madre Teresa de Calcutá, um exemplo maravilhoso, não era espírita. Irmã Dulce não era espírita. Entendeu? Então, quantos e quantos exemplos a gente vê que não precisa ter religião na história. São espíritos que entenderam que nós estamos aqui na Terra para dar a mão um para o outro. Realmente nós somos irmãos, entendeu? E um tem que ajudar o outro. Essa é a função da gente aqui. Exatamente. Entendeu? Só isso? Tá bom, eu prometo que eu fico quieto. Eu vou ficar quietinha, vamos ter fé. Deixa eu falar aqui. Só lembrando um avisinho, tá? Dia 4 de abril, essa casa está sendo agraciada com um evento de uma outra organização, onde nós estaremos praticando exatamente isso que nós colocamos, tá? Está sendo ajudado uma igreja evangélica, um centro espírita e a organização em si. E a gente conta com a ajuda de vocês, lógico, é uma noite de pizza com bingo, vamos passar uma noite bem agradável, uma noite solidária, né, que ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente gosta de ganhar, tal, não sei o quê, é uma noite solidária, porque um evento desses, vocês podem ter certeza que está rodeado de anjos, e a gente fica como mero instrumento dele lá em cima, tem que acontecer o que vai acontecer com a permissão dele. E vai ser no Acre Clube, às 20 horas, é um sábado, o convite está R$30, dá direito a 14 tipos de pizza salgada, 5 pizzas doces, água, refrigerante. Se alguém quiser tomar um beer night, uma cervejinha à parte, certo? Normal, que também somos seres humanos, né? E assim por diante, tá bom? Tem o bingo, né? Que vai ter o bingo e tal, não sei o quê. Nós fizemos um preço assim, que a gente achou que era justo. O Serginho da pizza fez a R$20 pra gente. E aí nós colocamos 10 para pagar o salão. Então o preço do convite é praticamente zerado. Nós vamos ganhar mesmo no bingo. E assim, quem puder ajudar com prendas, né, divulgando, vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem. E é uma noite familiar, né, que uma noite de sábado, geralmente a gente passa ou assistindo o telecine, né, aquelas coisas. Vão lá, vão jogar conversa fora, vão brincar um pouquinho. E ao mesmo tempo estamos ajudando aqui as 60 famílias que a Casa do Caminho ajuda todo mês, tá bom? Bom, vamos nos desligando, né? Aproveitando essa energia maravilhosa que tem aqui nessa sala, onde o plano espiritual preparou com tanto carinho, as palavras que foram nos ditas, por algum motivo tivemos que escutá-la, fizemos parte desse aprendizado, que não fique somente da boca para fora, né, mas que entre realmente em nossos corações. E eu convido a todos para que nós façamos agora um verdadeiro ato de doação de amor, principalmente para esse planeta que nós vivemos, planeta que nós fomos designados, que se chama Terra, um planeta abençoado, que nos dá tantas condições de evolução. Infelizmente, nós sabemos que existe uma série de energias negativas, né, participando também de todo esse contexto, mas a gente, nesse momento, vamos imaginar esse planeta envolto numa luz branca, mas branca mesmo, uma luz bem forte, brilhante, e desejando todo o amor que nós estamos sentindo, que nós temos nos nossos corações, para que esse planeta, principalmente nos lugares que nós sabemos que tem muita criança passando fome, tem muita gente que não consegue ter um diálogo para colocar a casa em ordem, principalmente as guerras, as discussões, a gente imagina que essa luz clareie e acalme as pessoas que lá estão. Vamos imaginar essa luz agora se transformando num rosa bem claro, um rosa de amor, um rosa de
paixão e felicidade, e que seus habitantes agora se sintam acarinhados mesmo, se sintam mais confortados. Vamos também pensando nos nossos lares, que eles sejam realmente lares e não apenas uma casa. Que esses anjos queridos, que são nossos amigos da espiritualidade, possam entrar em cada lar, fazendo uma limpeza espiritual, retirando todos os miasmas, todas as formas, pensamentos, energias negativas de todos os cantinhos, de cada canto do nosso lar. E seja reposta energias salutares, energias de refazimento, energias de paz, energias de amor, para que quando a gente chegue, a gente abra a porta de casa, a gente possa sentir que nós estamos dentro de um oásis de felicidade. E que os nossos problemas, a gente tenha o discernimento de pensar que os problemas que porventura estejam nos deixando preocupados, nos afligindo, terão solução de uma certa forma. Acreditando em Deus, acreditando no nosso Mestre Maior Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos, e o maior deles foi o seu amor, esse amor incondicional que todos nós sabemos, que esse amor realmente possa participar do nosso convívio familiar. Vamos pensar também em algumas pessoas queridas que não estão presentes aqui por algum motivo, que não puderam vir, que eles sejam auxiliados nesse momento por esse plano maravilhoso que está presente e que faz questão de nos ajudar. E eu convido a todos que com essa reflexão vocês continuem em paz e que com esse coração leve vocês adentrem a sala, a Câmara dos Passes, para que o passe possa realmente fazer o efeito necessário, o efeito desejado. Porque não adianta nada, gente, só entrar para tomar o passe. Nós temos que entrar dentro da energia, sentir realmente a energia, né, que está sendo colocada na gente. Um coração de ódio, um coração negro, como eu falo, dificilmente vai conseguir ter o resultado que a gente espera. Também falo que somos seres humanos, somos falhos numa série de coisas, mas sempre acreditando que com a nossa reforma íntima, a mudança de pensamentos, às vezes ficamos nervosos, passa aquele momento, pedimos perdão e seguimos em frente. É com essa energia que a gente convida vocês a participarem, a tomar o passe na câmera. Ok? Que Deus abençoe a todos, não?